Olha, A Hora do Mal que me perdoe, mas Faça Ela Voltar é disparado o melhor filme de terror desse ano. Ele é angustiante, tenso, agoniante. Para mim, se enquadra como um dos melhores filmes do ano, não só de terror. Mas a pergunta que fica é: o que torna esse filme tão bom assim? É o gore? As atuações? Os subtextos nas cenas? Isso tudo também. Mas o que torna ele tão especial é o tema dele, o luto. Até onde uma pessoa está disposta a ir por quem ela ama? E se esse alguém estiver morto? Como uma pessoa pode lidar com o luto sem a consolação do espírito? É sobre isso que trataremos no vídeo de hoje. Mas antes, sejam todos bem-vindos ao Fé e Sétima Arte. Meu nome é Everton e por aqui analiso filmes e séries com um olhar cristão. Meu intuito aqui é fazer você refletir sobre tudo aquilo que você assiste. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta seu filme favorito para que eu possa analisar por aqui. E cuidado, alerta de spoilers pelo caminho, certo? Então vamos começar. Vamos lá. Após encontrarem o pai morto, os meio-irmãos Andy e Piper são enviados para um lar adotivo com Laura, uma guardiã excêntrica e solitária. Lá também vive Oliver, que é um jovem mudo, que é esse rapazinho aqui. A casa, isolada da cidade grande, guarda segredos perturbadores. E logo os irmãos descobrem que Laura está envolvida em um ritual sombrio que ameaça romper seus laços e transformar tudo em uma dor. Vale destacar que a Piper, ela é cega, tá? Ela só vê alguns borrões, alguns flashes, ela não tem uma visão nítida, tá bom? Ela é basicamente cega. E por isso que o irmão dela, que é o Andy, sempre tá ajudando ela. Mas vamos lá, vamos entender o luto da Laura. A Laura viu sua filha cega de 12 anos boiando afogada na piscina. Então percebam, a filha da Laura também era cega. E com isso, depois que ela viu essa cena da filha dela morta, o que ela fez? Pouca coisa. Ela ocultou o cadáver da filha dela, sequestrou uma criança e colocou dentro dela uma espécie de demônio. Ela conseguiu a guarda de outras duas crianças, que aqui no caso é o Wendy e a Piper. Ela faz terror psicológico com o irmão mais velho, que é o Andy. Ela mata tanto o Andy quanto a diretora do Instituto de Adoção, para não ser descoberta. E por fim, como se não bastasse, ela tenta assassinar a Piper afogada, para que o tal do demônio traga a filha dela de volta. Fazia parte do ritual ela afogar, ela matar o receptáculo, vamos dizer assim, da mesma forma que a outra vítima tinha sido morta. Pelo menos é isso que dá a entender no filme. Então vejam, olha o tanto de coisa que uma pessoa desesperada pelo luto pode fazer. Olha o tanto de coisa, o tanto de crime. Vamos lá, vamos seguir. Então vocês conseguem enxergar o tamanho do desespero da Laura? Isso é desespero puro. Até onde ela estava disposta a ir pela filha dela? Até onde? Até pelo que a gente viu, ela não tinha limites, certo? E o mais interessante de tudo é que ela foi descrita como uma das melhores psicólogas que o Instituto de Adoção já teve por mais de 15 anos. Então, nessa área dela, ela realmente era muito boa. Ela era realmente singular. Singular. Então, ela realmente sabia o que ela estava fazendo. Tanto é que quando ela cria esse terror psicológico na cabeça do Andy, que é o irmão mais velho, ela sabia o que ela estava fazendo. As formas que ela manipula, tudo aquilo que ela faz, enfim, não quero ficar dando spoiler de tudo, né? Eu sei que eu já contei tudo, mas também não quero dar spoiler de literalmente tudo, mas tudo aquilo que ela faz com o rapaz, que você vai ficando agoniado e vai ficando com dó do rapaz porque você vê a dor que ele tá sentindo por mentira, por enganação, isso vai te derretendo por dentro. Nossa, é terrível, terrível. Esse filme é fantástico.
Então, vamos lá. Como é que uma pessoa tão renomada, tão respeitada, se dispõe a abrir mão de tudo isso para cometer tantos crimes? Como é que uma pessoa faz isso? Simples. É o desespero do luto. Vamos lá. O luto e a fé. Se você já passou por esse tipo de dor, você sabe como é. A solidão, a tristeza e às vezes até a culpa, como no caso da Laura. Ela sentia culpa pela morte da filha dela. Mas por que ela sente esse desespero tão intenso? É porque ela não tinha quem a consolasse. Ela não tinha o Espírito Santo dentro dela. E esse é o ponto que eu quero chegar. Não bastava que amigos ou familiares consolassem ela. Essa dor que ela sentia era uma dor que transcende qualquer tipo de consolo de alguém daqui. Eu acredito que para entender isso, só quem já passou por esse tipo de dor sabe. Ainda mais se alguém que já passou pela dor de perder um filho. E para mim, na minha opinião, deve ser uma das dores mais terríveis que alguém pode sentir é essa. A dor de perder um filho. Isso deve ser terrível. Quebra o padrão natural das coisas, né? O padrão é sempre que os pais faleçam primeiro que os filhos, né? Quando isso é quebrado, deve ser terrível. Eu nunca passei por isso, graças a Deus, espero nunca passar. Mas eu conheço pessoas que passaram por isso e realmente é devastador. É uma coisa que vai basicamente destruir a vida da pessoa. Porque é uma dor muito intensa, uma dor absurda. Mas o ponto é, a Laura não é descrita como uma pessoa de fé e tudo mais. Então, o que que a gente entende? A gente entende que ela não tinha o Espírito Santo dentro dela. Ela não tinha o Espírito Consolador. É sobre ele que a gente vai falar agora. Jesus, durante a última ceia, ele disse que enviaria o Consolador quando estivesse junto ao Pai. Esse Consolador é o Espírito Santo, que habita em todo aquele que crê que Jesus é o Senhor e o aceitou como Salvador. Então, todas as pessoas que se batizaram, né, que fizeram esse compromisso publicamente, que é o batismo, de aceitar Jesus como Senhor, como Salvador, todas essas pessoas, elas receberam automaticamente o Espírito Santo, porque essa é a promessa que Jesus faz. E o que que esse Espírito Santo faz na prática? Em João 14, 16 até 26, a promessa de Jesus é que o Consolador seria um guia, ensinando e lembrando as palavras dele. Mas por que Jesus usou a palavra Consolador? Naquele momento, os discípulos estavam tristes, porque Jesus estava falando da partida dele. O Espírito viria para consolar, mas também para dar forças, e esse é o ponto-chave. O Espírito daria forças para eles lutarem, para seguirem em frente, para anunciarem o Evangelho mesmo diante da morte. Como no caso da ilustração aqui, que foi o caso de Pentecostes, quando eles receberam o Espírito ali e Pedro fez uma pregação que 3.000 pessoas se converteram. Vocês entendem? Essa pregação com conversão é do Espírito, é mediante o Espírito. Quem convence as pessoas do pecado não somos nós, é o Espírito. O nosso trabalho é de pregar a palavra, de anunciar, de falar de Jesus, de falar do Senhor Deus. Esse é o nosso trabalho. Agora, quem vai convencer a pessoa, quem vai colocar no coração dela que ela precisa ser salva, que ela precisa mudar os caminhos dela, que ela precisa se arrepender, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence aquela pessoa para que ela se abra para que ele possa entrar de fato. Essa é a questão. Então, sem o Espírito, uma pessoa em luto não tem forças para seguir. A pessoa não vence a tristeza, não vence a dor e pode até perder o desejo de viver, se é que vocês entendem o que eu quero dizer com isso daqui. Mas viver ainda é o maior dom que o Eterno nos deu. É o dom da vida. E é isso que ele quer que nós façamos. Ele quer que nós vivamos. Apesar da dor, da tristeza e da angústia,
O Senhor quer que nós vivamos orando e o buscando com amor e tremor. Certo, pessoal? Esse foi um vídeo um pouquinho mais curtinho, mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que a mensagem tenha chegado a vocês, que vocês entendam como é importante o Espírito Santo, como o poder dele atua em nós de várias formas, não só em dons, não só em pregações, não só nesse sentido, mas também como consolo, como ajuda, como busca, como convencimento. Enfim, porque Jesus disse que viria o Consolador, que seria algo melhor do que a presença dele ali. Porque o Consolador está conosco para sempre, né? Dura 24 horas por dia e é uma coisa que Jesus não poderia fazer porque ele tinha que passar pelo sacrifício, né? Mas, segundo o próprio Jesus, é melhor que o Espírito Santo esteja conosco do que o próprio Jesus em carne e osso. Pensemos nisso, pensemos nisso. Vamos dar valor ao Espírito Santo, vamos orar, vamos buscar para que nós possamos ouvir o Espírito Santo dentro de nós trabalhando, conversando conosco, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, você já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo e comenta qual outro filme você quer que eu analise aqui no canal. Comenta aqui embaixo. Mas antes de ir, clica aqui desse lado para você assistir ao meu vídeo sobre A Hora do Mal. Eu fiz um vídeo sobre como derrotar a bruxa, mas como derrotar segundo a Bíblia, segundo os valores cristãos que nós temos. Ou, se você preferir, clica desse outro lado aqui, onde eu abordo como a Bíblia explica a depressão dos Thunderbolts. A depressão deles não é pelo motivo que você imagina. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até já. Tchau.